jogos importantes. Hoje, por exemplo, o Calçado chamava atenção. Não foi o melhor jogo do Inter, mas foi um jogo em que o Inter não foi pior que o Vasco, eu falei assim, sempre destacar. E eu acho que não são nem equipes comparáveis, é um resultado normal, apesar dos protestos da torcida vascaína, é o resultado favorável ao Internacional, né? Eu sempre digo que o Vasco, diante daquilo que se esperava no início do ano, ele tem uma temporada boa, mesmo que não seja uma temporada à altura do peso da camisa, uma compatível ao peso da camisa, à altura do que é o Vasco da Gama. Mas pensando em recuperação, nos problemas da SAF, na qualidade do elenco, nas contusões, questões de treinador, etc., o Vasco faz um ano tranquilo, um ano sem risco de rebaixamento. E eu aposto que no início da temporada qualquer vascaíno assinaria. Topo. Um ano sem risco de rebaixamento, mas sem o futebol que um dia eu vi. E uma semifinal de Copa do Brasil, hein? E uma semifinal de Copa do Brasil. E o Internacional, que teve a tragédia no Rio Grande do Sul, um enorme investimento, um mega projeto com o Kudê, também precisou mudar a rota, teve que lidar com diversas circunstâncias e chega no final do ano, como você olha o futebol, a qualidade de jogo dos times brasileiros. Vou pegar uma média, óbvio, não vou pegar o jogo de hoje, vou pegar as últimas, sei lá, o segundo turno. Sim. Botafogo e Inter. Sim. Não estou falando nem dos resultados. O Botafogo pode perder o título para o Palmeiras, que está ali brigando. Botafogo e Inter. E um pouquinho diante do potencial, o Fortaleza. São as equipes do segundo turno, né? Então, eu acho que o Inter hoje ganha, repito, fazendo um jogo mediano, mas um jogo um pouco melhor que o do Vasco, porque tem jogadores melhores, e um desses jogadores é o Wesley. É o Wesley. Impressionante realmente o ano que está fazendo. Mas o Alan Patrick é o melhor de todos. Não, sim, sem dúvida. Aliás, ô Jean, vai lá. A gente está falando aqui, o personagem é o Alan Patrick, é o melhor de todos. Ah, mas tem o Wesley também. Mas será que o grande personagem desse Internacional não é o treinador, o Roger, por tudo que fez aí nessa campanha de segundo turno? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho que sim, acho que ele acaba se tornando o grande nome, né, da recuperação do Inter. É óbvio, assim, não dá para esquecer do que aquilo pelo que o Inter passou, pelo que o Grêmio passou, Que só valoriza. É óbvio, mas eu acho que assim, né, quando a gente fala em recuperação, é claro também que o Roger chega num momento já, né, o pior já tinha passado, sim. Nesse aspecto. E a partir dali, ele faz um trabalho muito bom. E acho que hoje você vê o próprio reconhecimento da torcida do Internacional em relação ao que o time está jogando, porque o time está jogando bem. Eu até acho, ok, pode não ter sido o melhor jogo do Inter, mas foi um jogo bom, foi um jogo em que se houvesse um vencedor, esse vencedor seria o Internacional. Os melhores momentos do Vasco se dão depois do 1-0, né? Porque acho que da metade do primeiro tempo até o momento do gol, o Inter é bastante superior. Então eu acho que o Inter fez por merecer chegar à marcação do seu gol, sair na frente. É um time que tem jogado bem constantemente. E é isso, talvez só não esteja brigando pelo título porque passou pelo que passou. Porque, aliás, talvez é quase certo, eu acho isso. Se a gente imaginar que o Internacional... Porque, na verdade, eu gosto sempre de lembrar qual era a expectativa em relação ao Internacional no começo da temporada. Briga por título. E era briga por título. Sim. Todo mundo falava. E na Sul-Americana colocava como favorito. Exato. Não é que a gente assim, não erre, assim, a gente erra bastante também nas previsões quando a gente olha... E se tivesse na final com esse futebol e essa equipe agora, talvez fosse considerada favorita para a final da Sul-Americana. A da Sul-Americana, sem dúvida. Então, assim, foi um Inter que levou o tempo, e era normal que levasse um tempo maior por tudo que passou, mas hoje, assim, ele está jogando num nível alto, que era o nível que se esperava, assim. O que se esperava era um nível alto desse time do Inter, pelo elenco que tem à disposição. E é claro que o Roger tem muitos méritos, e que legal. É isso, assim, porque esse é dos caras que a gente sabe que trabalha, que se dedica, que tem boas ideias, que fala bem sobre o jogo, que explica decisões que ele toma. Então, é desses caras pelos quais eu, pelo menos, torço. Assim, é um dos treinadores no Brasil que eu gosto de ver quando a coisa dá certo. Enfim, talvez há muito tempo não desse certo nesse nível, pelo menos nesse patamar de jogo e de clube, né? Então, acho que muito legal ver o Inter onde está. O Vasco, eu estou plenamente de acordo com o Birner. Eu acho que você tem que ter também um olhar macro do Vasco e não olhar só para como o Vasco estava há 3 rodadas, agora que ele vem de 3 derrotas. Sim. E é bom lembrar, ele vem de 3 derrotas. Botafogo, Fortaleza, então estamos falando de líder e terceiro colocado por 3 do Campeonato Brasileiro.
E agora o Inter, que é um dos times que joga melhor nesse momento no futebol brasileiro. Então, ok, são 3 derrotas na sequência, 3 derrotas duras que deixam o Vasco numa condição muito mais complicada na tabela. Mas, cara, não é que são 3 derrotas inesperadas para times que você diz, pô, não pode perder esse jogo. A distância do Vasco para esses times. Escancar, e que existe. É uma distância que existe. E acho que o jogo de hoje era um jogo de um time, aí olhando um pouco para a tabela de maneira geral, então é o jogo de um time que briga por vaga direta na Libertadores contra um time que briga por uma daquelas vagas que a gente não sabe se vai ser G8, G9... Aquela que vem, né? Aquela que te procura, né? Aquela que te procura, né? Então, olhando também para o aspecto da tabela como um todo, o resultado de hoje é ruim para o São Paulo, por exemplo, porque é a briga do São Paulo. O São Paulo vai para a Libertadores. É bom para o Corinthians. E é bom para o Corinthians. Se você olhar, porque o Corinthians está brigando com esses times que estão ali, né? Entre 9ª, 10ª colocação e tal. E vale lembrar, o próximo jogo, Vasco e Corinthians. Pois é. Então, assim, a sequência do Vasco é complicada, porque hoje pegar o Corinthians não é um bom negócio. Não é também, fácil. Né? E o jogo contra o Corinthians aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Confronto direto nessa briga por G8, G7, G9, G alguma coisa. É bom lembrar que o Internacional, eu falei agora no começo, mas só para reforçar, o Inter já está na próxima Libertadores, pelos resultados de ontem, né? Do Bahia, do Cruzeiro, enfim. Agora é uma briga ali para pegar sua vaguinha na fase de grupos diretamente, sem ter que também não sabemos se vai ser 5, se vai ser 6. Pode ser 5, porque tem o Flamengo à frente ali, pode abrir a quinta. Se o Botafogo for campeão da Libertadores, o Inter e o São Paulo vão à fase de grupos. Essa briga... É isso. Neste momento. A tabela desse momento. Se o Atlético for campeão, o Inter tem muito mais elenco que o São Paulo para brigar por essa vaga. E tem uma coisa da gestão. O Inter é um time em ascensão, motivado, competindo por essa vaga de maneira plena. O São Paulo se desinteressou demais do Campeonato Brasileiro e tenta recuperar o interesse depois da eliminação das Copas, porque o São Paulo priorizou as Copas. Então, animicamente falando e tecnicamente falando, e olhando a tabela de classificação, falando de pontos também, o Inter tem uma vantagem razoável, para não dizer boa, estou sendo bem conservador, nessa briga com o São Paulo. O Inter só tem uma questão, acho, para mim, nessa briga com o São Paulo, que é a única coisa que favorece um pouco o São Paulo. O Inter tem uma tabela complicada. O Inter pega o Bragantino no próximo jogo em casa, ok, acessível. Joga o Flamengo fora, tem que ver como o Flamengo vai encarar o jogo. Recebe o Botafogo na penúltima rodada, um jogo do Botafogo disputando o título, e termina contra o Fortaleza, em Fortaleza. Que o Fortaleza ainda está brigando pelo título. É uma tabela com jogos difíceis, né? A tabela com 2 times que brigam pelo título, com o time que é campeão da Copa do Brasil, que tem um elenco melhor que o do Inter, e o próximo jogo contra um time desesperado que está jogando mal na zona do rebaixamento. A tabela do São Paulo é um pouquinho mais simples. Essa tua análise é boa, e daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, Bernardo, a gente vai colocar uma tela para até o pessoal em casa visualizar essa sequência, porque é legal essa comparação que você está fazendo. A gente vai justamente fazer essa comparação de São Paulo e Inter, e depois a gente vai colocar o pessoal também tá brigando ali por vaga indireta na Libertadores e tal, para ver se... Pode falar. E na outra briga, pela suposta 7ª vaga, eu acho que a situação de Vasco e Corinthians é ainda mais díspare, porque o elenco do Corinthians ele é muito superior ao do Vasco. E o momento do Corinthians é muito mais animador, vou usar só esse termo, que o do Vasco. A questão é o Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganha Sul-Americano ou não ganha? Se não ganha, como reage? Como vai jogar o time do Diniz? Porque o elenco do Corinthians também é melhor que o elenco do Cruzeiro. Então, a chance do Corinthians conseguir uma vaga, se essa vaga existir, ela é bem considerável. É bem considerável. Vai entrar o nosso outro comentarista hoje do Linha de Passe. Atenção, você vai aparecer aqui ou vai dividir a tela? Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise da galera da ESPN após a derrota do Vasco da Gama para a equipe do Internacional em São Januário. O Internacional venceu por 1-0, um golaço de fora da área do Wesley, em uma falha gigantesca ali do Léo Pelé, que foi afastar a bola, afastou mal, bateu no jogador do Vasco, sobrou para o Wesley e ele finalizou de fora da área. Uma partida que marcou vários xingamentos por parte da torcida para os jogadores. Rafael Paiva, o Vasco muito pouco efetivo ali pelas pontas, pouca aproximação ali junto do Pablo Verrete.
e acabou culminando num resultado justo. O Internacional mereceu muito mais que o Vasco da Gama chegar na vitória em São Januário. O Vasco agora enfrenta o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, jogo muito complicado, sem o Memphis Depay, que tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Vasco, possivelmente sem o Roberto, mas o Corinthians vem de uma fase muito boa no Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco tem que acordar para a vida, porque tem jogos importantes contra o Corinthians, né? Se quiser realmente a Libertadores, além, é claro, também jogo Atlético Goianiense, Atlético Mineiro já focado na Libertadores e tudo mais. Então essa é a sequência do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!